Bom dia aos ouvintes. Professor, pode parecer agressiva a forma como vou lhe perguntar, mas é o seguinte: Xangai caiu 8,49% o fechamento da Bolsa Chinesa. E nós, com isso, quais são os reflexos desse mundo globalizado? Vai estourar aqui esse rolo também? Sim, em alguma medida o Brasil é afetado, na medida que o Brasil é um grande parceiro comercial da China. A China é receptora de grande parte das nossas exportações de commodities e de alimentos, de modo que uma crise na China, que não é novidade, certamente impacta o Brasil. Esse movimento que você citou é um movimento de bolsa de valores, Uhum. é de mercado financeiro. Na verdade, a atividade econômica da China já há alguns trimestres apresenta desaceleração, portanto isso não é uma novidade. O que nós temos, entretanto, agora é a realização de um fato financeiro. Na medida que as empresas chinesas não são tão rentáveis, o mercado acionário precifica essa ausência de rentabilidade. Como é que fica para nós essa situação da questão do dólar? No Brasil está subindo o dólar, né? E o yuan está fechando em baixa também. O yuan, a moeda chinesa, está fechando em baixa também em relação ao dólar. Essa disputa de China e Brasil por novos mercados, o Brasil na questão dos grãos, dos commodities, a China por outros produtos, quer dizer, o mundo está nesse momento numa pequena recessão, dá-se para dizer, né? Esses países que precisam vender cada vez mais, como é que fica isso aí? Na verdade, a China depende de um modelo exportador. Nos últimos anos, o que a China tentou fazer foi uma alteração na política econômica no sentido de tentar fortalecer o mercado interno. E essa tentativa de fortalecimento do mercado interno, que passava pelo aumento dos salários, passava pelo poder de compra do cidadão chinês, ela aparentemente não deu certo. Tanto assim que nas últimas semanas o Banco Central Chinês começa a novamente inverter o movimento da moeda e novamente tentar desvalorizar a moeda chinesa. Desse modo, percebe-se que a alteração proposta há alguns anos de fortalecimento do mercado interno ainda não é madura o suficiente para alcançar o mercado chinês. Você se refere também ao fortalecimento do dólar. O dólar, na verdade, se fortalece contra todas as moedas do mundo nesse instante, razão pela qual os Estados Unidos ainda continuam sendo o principal porto seguro do mercado financeiro. Tem os títulos mais seguros do mundo e, normalmente, os títulos mais rentáveis, a melhor combinação entre segurança e rentabilidade. Por isso que, nesse instante, o dólar se fortalece, na medida que ele atrai capitais, atrai investimentos aos Estados Unidos. Bom, só para fechar essa questão internacional aí, obviamente, nesse mundo globalizado, a Europa está abrindo em baixa, ou está operando em baixa, a Europa já abriu algumas horas, está operando em baixa, e esse será o reflexo também na Bolsa Americana e também na Bolsa Brasileira. Sem dúvida. São mercados de curto prazo. Nos mercados de curto prazo, normalmente os efeitos são bastante acentuados. O que se espera é que o movimento que ocorreu nas últimas semanas, o movimento de correção, seja nas bolsas europeias, seja nas bolsas americanas, permaneça ao longo das próximas semanas. Nós estamos vivendo um momento em que nós teremos essas quedas bruscas em alguns dias selecionados, mas a tendência geral é de alguma correção nas próximas semanas, ou seja, nós esperamos sim que as bolsas se desvalorizem, reprecifiquem, se reposicionem, os investidores até tentar entender o cenário, as bolsas certamente cairão nas próximas semanas. Para o investidor, pessoa física, é importante estar atento, porque esses são movimentos de curto prazo. Isso não quer dizer que a bolsa deixou de ser rentável. Ela ainda é um investimento rentável, ela ainda é atraente. Entretanto, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, o investidor amargará algum prejuízo, seja na Bolsa Brasileira, seja em qualquer bolsa mundial. Estamos conversando com o professor Gustavo Inácio de Moraes, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em Economia Aplicada, mestre em Desenvolvimento Econômico. Me diga o seguinte, a situação do petróleo, o petróleo está em baixa. Nós no Brasil vamos conseguir
sentir os reflexos disso em função da crise do petrolão que atinge a Petrobras e do aumento de impostos, de um lado, né, pelo governo federal, que tem realizado esse aumento de impostos direto, né, naquelas alíquotas que pode mexer diretamente. Ainda não foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, mas há uma tendência mesmo que, por uma pequena margem de se aprovar ainda mais esse aumento de alíquotas no Rio Grande do Sul, nós vamos conseguir de alguma forma sentir essa queda do preço do petróleo lá fora? Sim, nós sentiremos, principalmente a Petrobras, com seus projetos relacionados ao pré-sal, eles se tornarão menos rentáveis. O petróleo brasileiro, principalmente esse petróleo do pré-sal, ele exige um alto custo, exige um alto investimento e portanto, o fato do petróleo cair em função de menores compras por parte da China, em função de menores compras por parte da Europa, dos Estados Unidos, atinge diretamente os planos da empresa. Nesse sentido, eu acho que sim, o Rio Grande do Sul pode sentir, através do polo naval, através dos projetos que são desenvolvidos em parceria com a Petrobras, em várias empresas, em várias indústrias locais. Você cita o aumento de impostos, esse também é um fator preocupante no sentido de que o governo, tanto estadual como também o governo federal, necessitam de um equilíbrio financeiro. Em um momento de crise mundial, os investidores exigirão uma credibilidade maior da política econômica. Isso passa pela geração de superávit fiscal cada vez mais difícil. Nesse sentido, a solução mais fácil é aumentar impostos. A solução mais difícil é cortar gastos. O ideal seria cortar gastos. A dificuldade está em convencer os grupos interessados, e principalmente aqueles que são beneficiários do Estado, de que há necessidade de cortar gastos. Nós temos uma situação bastante preocupante e, quem sabe, o aumento de impostos, ele possa amenizar, ele não resolve, ele apenas ameniza a situação de curto prazo, mas dificulta e complica bastante a situação de médio e longo prazo. Perfeito. Não, e a minha pergunta também era referente ao seguinte: na bomba da gasolina nós não vamos sentir, nós consumidores, então pode estar baixando lá o preço lá fora, mas a crise da Petrobras e o aumento de impostos, seja em âmbito nacional, seja em âmbito estadual, se aprovado, nós infelizmente não vamos lucrar com isso aí. Sim, nós vamos ter dificuldades, sobretudo porque o consumidor final, ele normalmente, por se tratar até de um produto de necessidade básica, ele vai acabar sentindo isso de uma forma ou de outra. Na verdade, quando nós falamos de aumento de impostos, sobretudo no Estado, nós estamos falando de aumento de impostos indiretos. E são impostos que, infelizmente, eles acabam atingindo a população como um todo, sem distinção de classe, sem distinção de renda. Você atinge todas as classes com um imposto de uma forma totalmente desigual. E isso complica ainda mais a situação social e econômica do país. Só para fechar a questão internacional novamente, né? A gente está aí com uma situação de safra agora, pré-plantio da safra, né? do ano que vem, né? Já mirando o ano que vem. O Brasil está com problema de crédito, inclusive, né? Não sabe qual vai ser o crédito disponibilizado para o produtor agrícola. Nós, nesse cenário internacional, como grande exportador de grãos, de commodities, como é que fica a situação? Normalmente o agronegócio é aquele setor que gera o maior superávit comercial para a balança comercial brasileira. Ele é responsável por grande parte do desenvolvimento das regiões do interior. Então, é uma atividade vital, uma atividade de suma importância. O Brasil tem um papel central na definição de preços de várias commodities, soja, milho, arroz, e isso acaba sendo prejudicado no sentido, o Brasil perde força no mercado internacional quando não disponibiliza ou quando disponibiliza o crédito de forma deficitária, de forma deficiente ao longo do plantio. Na verdade, nós temos uma situação ainda favorável do ponto de vista climático, e isso é que permite que o Brasil ainda tenha algum otimismo com relação à safra. Em regiões como o Rio Grande do Sul, isso acaba sendo decisivo para o rendimento da colheita, e aparentemente os efeitos climáticos adversos não se manifestarão nessa temporada. Professor Gustavo Inácio Moraes, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Um excelente dia a você e aos seus ouvintes.